Paz seja convosco, amada igreja. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus por essa oportunidade aqui, esse dia que nos proporcionou o Senhor para que nós pudéssemos estar aqui. Quando se trata de palavra de Deus, quando se trata de salvação, quando se trata de amor a Deus, da nossa retribuição a tudo aquilo que Deus faz por nós, então é papo sério. Nós temos que deixar o que Deus tem a fazer, deixar Ele fazer. Nós somos aqueles que somos instrumentos e precisamos estar à disposição de Deus, sempre na mira do que fala o Espírito Santo, deixando Ele fazer com que haja a presença aqui, que é o que nós temos notado até agora, né? Você veio a esse culto e o mérito não é seu, nem meu. Você veio a esse culto, mas o mérito é do Espírito Santo. Foi Ele quem falou ao teu coração. Aí você falou: vou pegar minha moto e vou para a igreja. A moto é do Espírito Santo, viu? Não é sua não. Você não tem nenhum mérito nisso, mas o Espírito Santo é Ele quem trabalha no seu interior, é Ele quem trabalha na sua vida, para que nós possamos fazer cumprir aquilo que Ele tem em nós. Amém? Nós estamos numa série de pregações, irmãos. Antes de tudo, quero dizer que essas pregações, elas têm tocado grandemente, não só na minha vida, mas eu acredito que na vida da comunidade. Eu percebo que Deus tem trabalhado de uma forma muito evoluída. O povo de Deus tem se rendido à palavra de Deus. Nós temos certeza, a cada culto que nós nos aproximamos aqui, nós temos certeza de que há um que está aqui presente temporariamente em todos os cultos. Todos os cultos Ele está conosco. Em todos os cultos Ele está falando. Em todos os cultos, quando nós temos reuniões de discipulados, o Senhor tem se tornado presente. E essa palavra, ela tem se multiplicado nos discipulados. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Como é bom nós termos essa intimidade com o Espírito Santo. A igreja é uma igreja que tem a mente de Cristo. Qual é o tema dessas mensagens? A igreja vai repetir para mim qual é o tema dessas mensagens? Vamos ver? Quem aí lembra? Levante a mão. Só você? Irmãos, o pastor pediu para repetir acho que umas 3 vezes na última pregação, né? Pai Nosso, a oração que muda a história. Sabe que a nossa capacidade mental, 10% mais ou menos do que é falado a gente absorve. Apenas 10%. Mas nós temos que buscar. E buscar em quem? No Espírito Santo. Ele nos faz lembrar. Ele nos faz recordar de tudo aquilo que foi dito. Embora nós não tenhamos essa capacidade de guardar tudo, mas Ele nos faz lembrar. Não é porque o Espírito Santo, antigamente Ele revelou aos apóstolos. Agora Ele nos ilumina, para que nós possamos entender qual é o propósito dele para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que orar pelo Pai é para que o nome dele seja santificado nas nossas vidas. Porque todo o intuito do Pai nós devemos ter isso em mente, que toda a nossa meta é santificar o nome do Pai. E através de quem? Através das nossas vidas. Ele só é glorificado e santificado através das nossas vidas. Ele nos santifica para que nós santifiquemos o nome dele. Aprendemos isso. Orar pelo Pai é isso. Que Ele possa trabalhar através de nós. Orar pelo Filho.
Qual o maior interesse do filho? O que o filho tem de maior interesse? É adorar o pai. E quando nós nos posicionamos como filhos, o que nós estamos fazendo? A mesma coisa. Adorando o pai, exaltando a ele, glorificando a ele, e essa é a nossa meta. Como filhos, todas as áreas das nossas vidas, elas devem exaltar, glorificar, engrandecer o nome desse Deus. Porque para isso nós temos que orar pelo Filho. Agora orar pelo Espírito Santo, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Orar pelo Espírito Santo, a pessoa mais importante da terra. Não existe ninguém mais importante do que o Espírito Santo. A mais alta autoridade que existe na terra só é viva porque Ele permite. Sem Ele é um morto. Pode ter o maior título aqui em cima da terra, mas é um morto porque não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo somos vazios, somos sem nada. Somos pessoas que não sabem exercer nem sequer o próprio domínio, porque nossa vida, ela tem que depender do Espírito Santo. Ela tem que estar totalmente direcionada, dirigida, totalmente envolta na vontade do Espírito Santo. Toda decisão que nós vamos tomar, tudo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória dEle. E Ele faz isso em nós. Sabe qual é o problema? É que nós não vigiamos, não temos vigilância. Muitas vezes o Espírito Santo está andando conosco, está querendo nos comunicar, nos falar, iluminar naquilo que nós estamos fazendo, mas nós somos rebeldes, às vezes não aceitamos, não damos ouvido, não vigiamos naquilo que Ele quer transmitir. E Ele quer transmitir para você. De qualquer forma você pensa, às vezes eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é porque Ele está em você. Mas muitas vezes você não se lembra de pedir a direção, de pedir a Ele que ilumine essas brechas, que ilumine aquele lugar que você não está entendendo, que ilumine aquilo que você tem que fazer, mas você ainda não entendeu. E irmãos, o Espírito Santo, ele pode se entristecer, ele é sensível, ele pode muito bem não estar contente com a sua resposta, porque ele é uma pessoa sensível, ele é uma pessoa amável, ele é a parte mais feminina, como se diz, aquele que tem sentimentos e tem verdadeiramente um apego. Ele nos ama, e toda vez que nós viramos as costas ao Espírito Santo, com certeza ele vai ficar triste. Você pode até apagá-lo, mas pobre de você, porque você vai precisar dele. Você é filho, e filho não vai se distanciar, filho não vai ficar à deriva. Ele pode até querer sair da presença, pode. Você tem suas aptidões, você tem suas decisões, mas ele vai te buscar aonde você estiver. Ele vai te achar aonde você estiver. Aleluia. Buscar de qualquer forma. Irmão, sabe quando você resiste? Quando você está recebendo uma palavra, quando você está recebendo alguma coisa de Deus, mas você está resistindo, você está falando, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é de Deus. O Espírito Santo está dizendo, cuidado, meu filho, vigia. Sempre Jesus disse para nós termos essa palavra na mente,
Sempre Jesus falou: vigiai e orai. Sabe que o problema é que nós não vigiamos nem oramos. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas. Muitas vezes tomamos decisões que não são pelo Espírito. Você não está sentindo aquilo. A sua mente não está legal. Você está vendo que você está tomando uma decisão que não é sua, não era para você tomar. E a resposta vem quando você pratica algo e a tua consciência lateja. A tua consciência dá um grito, porque Deus não se deixa escarnecer. A tua consciência dá um grito e você está fazendo algo que não está nos planos de Deus. E o Espírito Santo está ali do teu lado, te avisando: filho, cuidado. Cuidado, filho. Para isso, nós devemos deixar que o Espírito, ele nos conduza, irmãos. Ele deve nos conduzir em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que ter a condução do Espírito Santo. Se ele não nos dirigir, se ele não nos conduzir, se ele não nos levar aos ambientes que ele quer, nós seremos frustrados, estaremos frustrados. Mas quando nós andamos na presença dele, e nós temos certeza de que nós vamos fazer algo, é por ele, e que ele está em nossas vidas. Como filho, você tem que entender a sua identidade diante de Deus. Como filho, você tem que entender o momento certo de agir pelo Espírito Santo, porque ele sempre estará em você e sempre vai cutucar você pela verdade, por aquilo que você deve projetar na sua vida. Ele estará sempre te orientando, sempre te conduzindo. Não se deixe levar, irmãos, porque hoje as armadilhas são muitas. Bem disse Jesus: o caminho é estreito, larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. O caminho é estreito mesmo, irmãos. Seria impossível você transpor o caminho até chegar a Jesus. Seria impossível você transpor o caminho até você ser considerado filho. Seria impossível você levar essa trajetória até chegar nos braços do Pai. Seria tudo impossível. Seria. Mas o Espírito Santo, ele projetou em você o meio de você chegar até o Pai. E através dele, pela presença dele, pelo domínio dele, que você vai chegar aos pés daquele que te ama, daquele que nunca te abandonou, daquele que nunca vai te abandonar. E quando é que eu tenho certeza de que ele está me guiando? Olha como é interessante, como é bom você ter uma vida de oração, uma vida junto com o Espírito Santo. Quando nós lemos a passagem de Atos 3, nós vemos Pedro e João subindo a hora da oração, a hora nona ao templo. Mas algo acontecia ali na porta daquele templo. Havia um coxo ali que pedia esmolas direto. Pedro e João, eles vinham subindo e Pedro fitou naquele homem e olharam para aquele homem e Pedro viu que ele tinha algum resquício de fé. Veja bem que Pedro não estava orando, João não estava orando, mas a oração era dentro deles. A oração era o respirar deles. A oração era algo que tinha dentro deles, que não saía deles. E portanto, quando você anda assim junto com o Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer no ambiente que você puser o pé. Aleluia! Alguma coisa vai acontecer, porque o Espírito Santo é extraordinário para complementar milagres na sua vida. Ele viu aquele homem
E ele disse uma realidade. Ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não estava em oração, mas ele era um templo de oração. Ele estava em comunhão com o Espírito Santo, e ali foi a ordem divina, a ordem do Espírito Santo. Ele viu que havia fé ali, o Espírito Santo autoriza ele, em nome de Jesus, para libertar aquele coxo, e assim foi realizado. Aleluia. Essa é a intimidade que você tem com o Espírito Santo. Sabe quando você vai andando num lugar e você recebe algo na mente, aquilo lá que você deve fazer? Olha, faça isso, faça isso. Aí você diz: não, isso não é. Como faça isso? Não vou fazer, isso é coisa da minha cabeça. Mas se você receber uma segunda ordem, faça isso, não rejeite, irmão. O Espírito Santo está dentro de você, clamando para que você faça o que Ele está mandando. E não é para o seu mal, é para o seu bem. E é a experiência que você vai ter com Ele. Se Ele mandou, faça. Ele se responsabiliza, Ele te autoriza. E muitas vezes você não deixa. Muitas vezes você não deixa. Nós, quando andamos com Ele, nós sabemos de uma coisa, irmãos. Quando nós caminhamos com o Espírito Santo, nós sabemos de uma coisa: nós temos ousadia. Precisa ter alguma idade para o Espírito Santo te usar? Não. Use uma criança, use um jovem. Semana retrasada, acho que a Priscila contou aqui um assunto, Mateus. Esses jovens estão fazendo um trabalho maravilhoso, excelente. Mas isso é glória para eles? Não. Significa que o Espírito Santo está trabalhando no meio desses jovens e desses dirigentes de jovens. Mateus vai e comunica a Priscila alguma coisa. Por quê? Porque ele percebeu, ele não, o Espírito Santo percebeu e comunicou ao Mateus: a minha filha está passando por problemas. Já pensou se o Mateus virasse as costas e dissesse: não vou falar nada, eu não sei, isso aqui é coisa da minha cabeça. Mas o Mateus pergunta: irmã, está tudo bem com você? E ela fala: está tudo bem, Mateus, está tudo bem, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Espírito Santo zelando da tua vida, cuidando da tua vida, usando jovens, usando, aleluia, pessoas de alta idade, usando pessoas pequenas, usando crianças. Mas Ele é vivo, Ele é real, Ele é um ser, é uma pessoa que está aqui nessa noite para alegrar a tua vida. Aleluia. Ele está aqui para alegrar a tua vida, para mostrar que Ele é vivo e que Ele caminha no meio desse lugar, e que Ele quer levantar vidas nessa noite. Ele quer levantar a tua vida. Talvez você está desanimado, está triste, está dizendo: vou acabar, vou parar com isso, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais saída, eu não acho uma coisa, uma porta. Nessa noite, Jesus, através do Espírito Santo, abriu essa porta para você. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está cuidando de você. O Espírito Santo está se alegrando. O Espírito Santo está tocando no teu interior. Ele quer mudar esse sistema. Ele quer mudar esse momento que você está vivendo. Ele quer mudar e tirar esse vazio que está aí dentro. Ele quer mudar. E não pense que ninguém pode mudar a não ser Ele. E Ele está aqui nessa noite se oferecendo para você.
oferecendo para a tua vida, para dizer: olha eu aqui, eu estou bem pertinho de você, eu estou cuidando de você, eu não te abandonei, não vou te abandonar. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, o estresse da vida tem chegado ao pico máximo na tua vida. Quantas pessoas estão desesperadas, irmãos, porque a doença chegou, porque o mal chegou, porque o momento de angústia chegou, o momento de dor chegou. Aleluia! Mas eu digo para você, não é o fim. Não é o fim, aleluia. O Senhor, aleluia, através do seu Espírito maravilhoso, Ele diz essa noite: eu tenho solução para a doença, eu tenho solução para esse mal, eu tenho solução para mudar esse quadro que está vivendo agora, que você está passando agora. É transitório, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe que eu me alegro, irmãos? Um lugar desse aqui, se não houvesse o Espírito Santo, não teria culto hoje. Não tem culto sem o Espírito Santo, porque é Ele quem provoca dentro de você a adoração, é Ele quem provoca dentro de você o louvor, aleluia, é Ele quem provoca dentro de você a glorificação. Aleluia! Ele é vivo, Ele é importante, Ele é da tua vida e Ele quer te conduzir. Aleluias! Não haveria culto. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é aquele que faz com que o Espírito faz com que haja um reboliço na igreja, porque é Ele quem dirige o culto, é Ele que anima o culto, é Ele quem levanta, aleluia, todo aquele que está abatido, para fazer, aleluia, com que se prostre diante de Deus, para a honra e glória dEle. Aleluia. Oh Jesus, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu quero dizer para os jovens uma coisa, irmãos. Deus está mostrando para vocês. Ele quer mudar o quadro desses jovens. Deus está mandando dizer para vocês, irmãos, eu sei que isso aqui é real como esta luz, que Ele está dizendo que Ele vai trabalhar nessa mocidade, Ele vai trabalhar nessa juventude, Ele vai mostrar que Ele é Deus, Ele vai fazer sinais no meio dessa juventude, Ele vai trazer a realidade, tudo aquilo que está em oculto. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós nos pomos na dependência, se dependa totalmente de Deus, dependa totalmente desse Espírito. Sabe por quê? Dependa dele, porque você vai ser bem sucedido. Eu me lembro, irmãos, que uma certa época, eu ainda estava, acho que trabalhando em Rinópolis, uma cidadezinha que eu ia, passei uma parte da minha vida lá, e periodicamente eu voltava até Rinópolis, ia ficar toda quarta-feira, eu estava lá num culto. Foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida a Ele. Naquele dia era pregado sobre essa passagem de Pedro, capítulo 3. Tudo bem. Bom, então, irmãos, essa igreja, ela fazia constantes reuniões com jovens. Ela tinha a base de 30, 40 jovens. Mas os jovens, eles se reuniam
periodicamente, toda semana eles se reuniam para um trabalho, dia de domingo. Domingo na praça da matriz, da igreja matriz. E lá eles se reuniam antes do horário da missa, para não atrapalhar, né? E enquanto aqueles jovens estavam ali fora, porque só entravam na igreja na hora que ia começar a missa, né? Eles entraram ali e faziam um culto ali, na frente ou na lateral ali pela praça. Bom, irmãos, teve dia. Ai, Espírito Santo, irmãos. Eu amo esse Espírito Santo. Teve dias que iam 10 jovens para a praça, um violão, uma música, um hino a Deus, e eles voltavam em 20. Sabe por quê? 10 eram pescados lá. Aleluia. Irmãos, não desanime, porque quando você vai falar de Jesus, quando você vai falar autorizado pelo Espírito Santo, saiba que uma coisa, a tua palavra vai ser flecha. Tua palavra vai ser flecha, vai ser viva. E quando ela penetrar nesse coração, ela vai fazer a obra. Se o coração é de Deus, se é um filho de Deus, ele vai ouvir essa palavra e ele vai te acompanhar, porque o Espírito Santo garante aquilo que sua boca está falando. Ele te autoriza a falar. E assim eu vi, irmãos, aquela igreja chegar a mais ou menos 60 jovens, mais ou menos. Será que Deus mudou? Será que Deus mudou, irmãos? De forma nenhuma. Isso, irmãos, quando você deixa o Espírito Santo te dominar, quando você é carente de Deus, como você deve se preparar para ir até um evangelismo, fazer uma evangelização. Bom, a única coisa que você tem que entender, se preparar, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho nada, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada, mas eu tenho aqui e quero a tua presença. Me guia, Senhor, me orienta, Senhor, me faz chegar aonde eu não sei, mas o Senhor me orienta, me dá caminho, me dá lugar para que eu possa ir alcançar essas vidas. Ame essas vidas, irmãos. Quantas vezes eu vi os jovens chegar aqui e dizer: olha, eu encontrei um jovem lá no Parque do Povo, era meu amigo, e ele de repente começou a conversar comigo, e eu comecei a falar de Jesus para ele. Aí de repente ele desabou em lágrimas. Se disponha, meu irmão, deixa o Espírito Santo te usar, deixa ele fazer o que ele quer. Quantas pessoas são cheias do Espírito Santo, levam essa palavra, irmãos, e quantas vezes às vezes você nem espera, mas você está ali conversando com uma pessoa, e de repente aquela pessoa desaba em lágrimas, porque você falou algo que era íntimo daquela pessoa. Ele pode até te perguntar: mas como que você sabe disso? Não sei, mas o meu Espírito Santo de Deus que está em mim, ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo que você passa. Ele sabe de todas as tuas angústias. Ele sabe de tudo aquilo que está afetando a tua alma. E nessa noite Ele quer tirar isso de você, irmão. Ele quer tirar, não essa cruz, mas Ele quer te dar alívio. Porque a cruz nós devemos carregar a cada dia. Não existe Jesus sem cruz, mas existe uma certeza de que há um Espírito Santo que nos conduz. Aleluia, essa é a certeza. Aleluia, irmãos. Na dependência total, quando nós estamos, quando nós conversamos, esses dias, eu vou testemunhar aqui, irmãos, uma coisa que ocorreu, que eu fiquei de boca aberta. Esses dias um grande amigo meu, uma pessoa que volta e meia a gente se fala, mas é um amigão.
Ele estava passando uma crise. Escuta só. Crise no casamento. E ele mandou um áudio para mim de 30 minutos. Naquele áudio, irmãos, ele esturrava para mim: chega, acabou. Por que eu vou ficar perdendo tempo? Nós não temos nenhum carinho, nenhum afeto, não temos nada. Por que eu vou ficar nessa vida? Por que eu vou ficar aí rastejando no pé dessa mulher? Sabe de uma coisa, irmão? Eu já arranquei minha aliança. Estou irado. Meu irmão, eu juro para você que eu não tenho mais intenção. Já estou tratando, até maquinando aqui um divórcio. Já procurei na palavra de Deus e eu vi lá um subterfúgio, uma saída para o divórcio. E citou lá uma passagem, tá? Oh Deus, não é duro, né, irmão? Aí se trata de sentimento, ser humano. Às vezes você pode chegar a uma situação dessa. E eu sentei no banco do carro, comecei a meditar e falei: Senhor, o que eu vou falar para esse rapaz? E comecei a falar. Falei algumas coisas e trouxe ele à realidade. Meu irmão, a vida, ela não é feita só de açúcar. Meu irmão, se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes. Porque implica, você tem 2 filhos, implica no problema dos filhos, implica na sua esposa que largou tudo, veio habitar com você. De repente você chega e fala: oh, não dá mais. Você vai ficar nessa daí? Aí você vai: não, eu vou pregar sozinho mesmo, vou sair. Quem vai dar crédito a você, meu irmão? Quem que vai dar crédito a você? Eu espero que você medite. Aí eu mandei um áudio para ele de 25 minutos. E falei para ele: espero que você não caia na cilada do diabo. E eu via mesmo que aquilo era uma cilada, irmãos. Era uma cilada diabólica. Eles são um casal lindo, um casal maravilhoso, 2 filhos lindos. E tudo isso eu falei para ele: filho, que é isso? Pensa. Aí pôs um áudiozinho desse tamanho e falou: vou meditar, irmão, vou pensar. Eu não estava junto com ele, mas o Espírito Santo estava lá com ele. Aleluia, irmãos. E no outro dia, eu recebo um áudio do rapaz. Irmão, eu pensei bem. Parei, olhei para o céu, pedi a Deus: Jesus, me ilumina. Essa é uma encruzilhada, irmãos, que o homem, se ele pender para o erro, ele está ferrado, como diz na palavra na gíria. Você está. Eu via que aquilo era uma cilada mesmo, uma cilada diabólica. Ele já falava até de tantas mulheres que tem aqui em Prudente. Eu vou me amarrar com essa aí, não sei o que, completamente doido. Aí eu falei: não, irmão, tá tudo bem. No outro dia ele manda um áudio para mim e fala: irmão, eu meditei bastante, eu tive assim um tempo conversando com você, não pessoalmente, mas esse áudio falou na minha alma. Esse áudio falou no meu coração. E eu já estou com a minha aliança no dedo. Satanás não vai ter domínio sobre a minha vida. Eu sou de Jesus. Eu quero Jesus. Eu vou andar na presença de Jesus. A partir de hoje, eu pego minha mulher, pego minha Bíblia, pego meus filhos. Meu lugar é a igreja.
deixe de falar de Jesus, não, irmão. Não deixe de falar de Jesus. Eu chorei naquele áudio, irmão. Eu chorei naquele áudio porque eu falei: Jesus é uma alma que saiu da beira do inferno. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu Espírito Santo. Tenha ousadia, meu irmão. Fale de Jesus, fale do Espírito Santo. Transmita aquilo que Jesus quer transmitir através da sua vida. Tenha temor de Deus. Não ande, irmão, terminando o culto aqui, você dá lugar à sua carnalidade. Não saia daqui dando lugar para o inimigo, não. Ele não está de brincadeira, irmão. Ele não está de brincadeira. Ele quer mesmo é que você morra. É isso que ele quer. Irmão, mas não vale a pena, irmãos. Não vale a pena esse Jesus. Quando nós vemos Pedro, vamos falar de Pedro outra vez. Pedro estava lá, o mar estava bem agitado. Mateus 14, do 24 ao 32. O mar estava grandemente agitado, irmãos. E de repente veio aquele vulto andando em cima das águas. E Pedro, o barco todo ficou abismado, com medo. Mas Jesus disse: não tem mais, sou eu. E naquele momento Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus fala: vem, Pedro. Pois bem, aí estão duas coisas, irmãos, em quem você vai confiar. Pedro, exímio pescador, conhecedor das águas. Ele sabia que a densidade da água não aguenta um homem de pé. Vai para o fundo. Ele sabia do perigo que era pisar na água e afundar. Ele sabia disso pelas circunstâncias do que ele vivia, porque ele vivia da pesca, vivia no meio da água. Ele sabia dos trâmites, como era. Mas aí vem a ordem de Jesus: vem, Pedro. E aí? A quem você vai obedecer? A voz do Espírito, ou a voz da circunstância, ou a voz do seu conhecimento? Que Pedro tinha um grande conhecimento de pesca, de rio, de tudo aquilo que era atinente à pesca. Você vai ficar: mas Jesus, como que eu vou aí, Jesus? Mas ele, movido de um pouco de fé, ele põe o pé na água e começa a andar. Irmão, mas andou pouco. Logo Jesus tem que socorrê-lo. Irmão, mas pelo menos o que nós podemos aprender aqui não são as circunstâncias. A indecisão de Pedro fez ele afundar. A indecisão dele. Mas não são as circunstâncias que vão tirar você da presença do Espírito Santo. Mesmo que tudo esteja correndo revolto ao teu lado, o mar esteja agitado, o mar esteja terrivelmente agitado, mas confia numa coisa: o Espírito Santo não vai te deixar afogar nesse mar. Você não vai afogar nesse mar, porque Ele é o dono do mar também. Ele é o dono de todas as coisas. Ele sabe como fazer para que esse mar se acalme e para que você possa caminhar nas águas. Irmãos, somente para... Eu queria ir mais um pouco adiante, mas meu tempo findou. Então, irmãos, somente para dar um retoque em tudo aquilo que nós acabamos de falar. Às vezes você não sabe orar como convém. Nós não sabemos. Ninguém é apto a dizer assim: eu sei orar, bater no peito e sei mesmo. Não. Nós não sabemos orar como convém, a Bíblia diz, né? Mas nós temos um tradutor, que é o Espírito Santo. Ele é um tradutor. Quando você quiser falar com Jesus,
não precisa falar nada, ele traduz para Deus o que você está tendo aí dentro do seu coração, os litígios que você tem aí dentro, as confusões, os medos, tudo aquilo que você tem aí dentro, ele prescruta, aleluia, e ele leva para o Pai traduzido. Pai, meu filho está assim, assim, teu filho está ali passando por isso e isso. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é o tradutor da tua dor, e ele leva ao Pai tudo aquilo que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Mas como que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Você já ouviu a voz do Espírito Santo aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Quem ouviu a voz do Espírito Santo, levante a sua mão, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, como nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo? Deixa eu contar uma historinha e eu vou encerrar por aqui, irmãos. Ó, existia um fazendeiro, muito rico, e ele tinha um relógio que era uma preciosidade. Ele tinha ganhado do seu pai, era uma relíquia, e ele amava muito aquele relógio. Um dia ele vai no celeiro e ele, por uma distração, ele perde aquele relógio. O relógio cai. Certamente devia ser aqueles relógios de bolso, como havia antigamente. A mocidade nem conhece isso daí, a juventude não sabe o que é. Mas, irmãos, aqueles relógios de bolso que tinham uma valiosidade tremenda, e ele perde no meio do celeiro. Aquele homem se preocupa, ele fala: meu Deus, cadê o meu relógio? E eu preciso encontrar esse relógio. E fora da fazenda estavam umas crianças brincando com uma bola. E aquele fazendeiro tem uma ideia. Ele fala: crianças, vem cá. Aí vem aquele bando de crianças brincando ali. Pois não, vocês fazem um favor para mim? Eu perdi um relógio no meio desse celeiro, e eu não sei aonde foi. Perdi em algum lugar. E quem achar esse relógio, eu vou dar um prêmio, mas um prêmio bem legal para vocês. A criançada virou louco, deu pirueta para todo lado, procura aqui, procura ali, é aquela algazarra, e levanta uma coisa, levanta outra, enfim, não conseguiram. Aí eles chegam na porta do celeiro, aí o menino fala assim: senhor, o senhor permite que eu fique um pouco aí dentro do celeiro, para que eu possa tentar mais uma vez achar esse relógio? E ele diz: pois não. Aí ele volta para dentro do celeiro. Daí um pouco de tempo, irmãos, o menino retorna, reloginho na mão. Ué, mas me diga uma coisa, como que você conseguiu? Ué, todo mundo procurou aí e não achou nada, como que você conseguiu? Ele falou: fácil. Eu me sentei no meio do celeiro e eu estava num silêncio total, e eu ouvi o tic-tac do relógio. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes o Espírito Santo está só lá no fundinho, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você não encontrou ele ainda, mas ele está presente, viu, irmãos? Quanta gente não encontrou ainda o Espírito Santo, mas ele já te encontrou. Ele já te encontrou, e ele quer mudar o teu quadro de vida. Ele quer fazer uma novidade na tua vida. Ele quer te dar um rumo naquilo que você não tem esperança. Ele quer fazer com que você entenda que ele fala com você, que ele orienta você a todo momento. Fiquem com essa palavra, escutem o Espírito Santo, tá? Na sua casa, medite. O culto não vai acabar não, viu, irmãos? Não vai acabar. Vá cultuando para casa. Seja um culto no lugar onde você está. Faça um culto na sua mente. Deixe o Espírito Santo trabalhar aí, ó, e falar com aquelas pessoas que Deus quer falar através do Espírito Santo. Lance-se com a mão no arado e deixa Deus trabalhar. Deixe o Espírito Santo falar, irmãos.
e você vai ver como vai ser gostoso, como vai ser interessante, né? Você está na presença de Deus, receber de Deus e fazer com que a tua vida seja um exemplo, seja verdadeiramente uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.